Existe uma mensagem de quase 2000 anos que foi enviada para uma cidade chamada Filadélfia. E não, a gente não está falando daquela dos Estados Unidos, não. Estamos falando de uma antiga cidade lá na atual Turquia. Um lugar que literalmente vivia sobre um chão instável, mas que recebeu uma promessa de estabilidade eterna. Bora mergulhar nessa história para entender que promessa é essa. E a mensagem já começa com tudo, com essa promessa poderosa e até um pouco enigmática. Uma porta aberta que ninguém pode fechar. Mas que porta é essa? O que isso queria dizer para aquele povo lá naquela época? Para desvendar esse mistério, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e conhecer a cidade para quem essa promessa foi feita. Então, vamos lá. Para a gente decifrar essa mensagem, primeiro a gente precisa entender o cenário, a história, a geografia e, principalmente, os medos que faziam parte do dia a dia de quem vivia em Filadélfia. Bom, a história de Filadélfia começa com o rei Átalo II. Ele tinha um apelido, Filadelfo, por causa do amor imenso que sentia pelo irmão. E daí vem o nome da cidade, né? Filadélfia, amor fraterno. E ela foi pensada assim estrategicamente para ser uma espécie de portal cultural do Império Romano, sabe? A ideia era espalhar a língua e os costumes gregos para o interior. Guarda bem essa palavra, hein? Porta. Ela vai ser super importante mais para frente. Só que tinha um problema gigantesco. Um verdadeiro trauma que marcou essa cidade para sempre. Filadélfia foi construída numa área de muitos terremotos. E no ano 17 depois de Cristo aconteceu o pior. Um terremoto devastador destruiu a região. Mas o terror mesmo vinha depois, com os tremores secundários que não paravam. O medo era tão grande, mas tão grande, que as pessoas passaram a viver do lado de fora da cidade, em cabanas, com aquela sensação horrível de que, a qualquer momento, o chão podia simplesmente tremer de novo. Ok, então a gente tem um povo vivendo com medo numa cidade instável. E aí, qual é a mensagem que chega para eles? E claro, quem é que está mandando essa mensagem? Olha só como a mensagem começa. Quem fala se apresenta como o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Essa expressão, chave de Davi, vem lá do profeta Isaías. E o que ela significa? É um símbolo de autoridade máxima, absoluta. É como dizer, sou eu e só eu que tenho o poder de verdade para abrir e fechar portas. E quando eu abro, ninguém fecha. Quando eu fecho, ninguém abre. Ponto final. E aqui vem a parte mais interessante, o elogio que essa comunidade recebe. Não é pela sua força ou sua influência, pelo contrário. A mensagem diz que eles têm pouca força, no original grego mikran dynamin, o que quer dizer poucos recursos, pouca relevância na sociedade. Mas, em compensação, a fidelidade deles era gigante. Eles se mantiveram firmes na palavra, não negaram o nome, mesmo com tudo contra. O elogio aqui é pela constância, não por algo espetacular que eles fizeram. E, gente, isso é algo notável. Das 7 comunidades mencionadas no Apocalipse, só 2, apenas 2, não receberam nenhum puxão de orelha. Esmirna, que era a comunidade perseguida, e Filadélfia, a comunidade pequena, com pouca força, mas extremamente fiel. Isso mostra que, às vezes, a mensagem mais poderosa que se pode receber não é de correção, mas simplesmente um continue assim, você está no caminho certo. Beleza. Agora que a gente já entendeu todo o contexto, o medo do terremoto, a pouca força, a grande fidelidade, as promessas que eles recebem fazem um sentido uau, impressionante. Cada uma delas parece uma resposta direta para a realidade que eles estavam vivendo. Vamos para a primeira promessa, a tal da porta aberta. Lembra que a gente falou que Filadélfia era uma porta cultural para o Império? Pois é, a promessa pega essa identidade da cidade e dá um significado totalmente novo e poderoso. A cidade, que era uma porta para o Império Romano, agora recebe uma porta missionária, uma oportunidade divina para espalhar o Evangelho. E o melhor, uma porta que poder nenhum na terra pode fechar. Aí vem a segunda promessa, se tornar uma coluna no templo de Deus. A palavra grega é stilos. Hoje, pra gente, isso pode soar meio poético, né? Mas para eles isso era uma imagem de força absurda. Pensa bem, eles viviam numa cidade onde as colunas dos prédios tremiam, rachavam, caíam. Então, ouvir que eles seriam uma coluna no templo celestial, nossa, era a promessa máxima de estabilidade, de honra e principalmente de permanência. E tem um detalhe nessa promessa que é de arrepiar. A frase termina assim: e dela nunca mais sairá. Isso é de uma sensibilidade, de um cuidado. Pensa nesse povo que vivia com a mochila pronta para fugir de casa a qualquer momento.
Ouvir isso era uma cura para o trauma mais profundo deles. A promessa de um lugar seguro de onde nunca, nunca mais eles precisariam fugir. E, finalmente, a terceira promessa, que tem tudo a ver com identidade. Depois do grande terremoto, a cidade ficou tão grata pela ajuda de Roma que chegou a mudar de nome algumas vezes para homenagear os imperadores. Eram nomes temporários, que dependiam da política. A promessa divina faz um contraste brutal com isso. Em vez de um nome emprestado e temporário, os fiéis vão receber 3 nomes eternos gravados neles: o nome de Deus, o nome da Nova Jerusalém e o novo nome de Cristo. É a troca de uma identidade frágil por um pertencimento eterno, divino, que ninguém pode tirar. Muito bem. Vimos a história, a mensagem, as promessas. Mas e aí? O que essa história toda de uma cidade antiga tem a nos dizer hoje? Acho que a gente pode tirar algumas lições bem claras daqui. Primeira, soberania divina. As portas mais importantes são abertas por Deus e muitas vezes estão além da nossa capacidade de planejar. Segunda, fidelidade vale mais que força. O que realmente conta no fim das contas não é o tamanho do impacto, mas a constância em fazer o que é certo. E terceiro, a perseverança é recompensada. A lealdade que não desiste, mesmo quando tudo parece tremer, recebe como promessa uma estabilidade que não acaba mais e uma identidade segura. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. A história de Filadélfia é sobre reconhecer as portas que a fidelidade abre. Talvez o grande desafio não seja ficar batendo em portas que estão trancadas, mas ter a sensibilidade de perceber aquelas que já foram abertas. Que portas abertas podem estar aí, esperando para serem atravessadas hoje, seja na vida pessoal, profissional ou em comunidade? Fica aí a provocação que essa antiga mensagem nos deixa. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos.